nossa República de hoje discute um dos episódios mais graves na vida universitária recente em Mato Grosso e, ao mesmo tempo, decisões estratégicas que moldarão o futuro da UFMT. A reitora Marlúcia Aparecida de Souza e Silva enfrentou um caso de misoginia explícita dentro da instituição. Reagiu com medidas firmes e agora precisa conduzir debates sobre expansão, autonomia, orçamento e identidade universitária. Violência de gênero, governança, pressão política, emancipação de campo e o papel das universidades na sociedade. Tudo isso está no centro da conversa e começa agora. Reitora Marlúcia, seja muito bem-vinda à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado este nosso convite para esse papo sobre a nossa querida UFMT. Olha, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar sobre a nossa universidade. E é mesmo, eu gosto muito de falar. Eu não conheci a UFMT, mas eu tenho um vínculo. Eu estou aqui mais ou menos uns 40 anos. Sim. Né? Um pouco menos. E a UFMT sempre foi uma grande referência, né? Para tudo, né? Como fonte, como para a gente que trabalha na área de jornalismo, é sempre uma referência importantíssima e a gente tem um vínculo muito forte. Todos nós que chegamos aqui, enfim, e que estamos aqui há tanto tempo, não tem como desvincular disso, né? É verdade. Olha, eu queria começar o nosso papo por uma situação extremamente desagradável que a universidade enfrentou, que é essa lista de estupráveis, de meninas, de estudantes estupráveis, elaborada aí por alunos, 1 ou 2 alunos da universidade, recém-ingressos à universidade, é verdade. E eu queria saber o seguinte: esse fato, ele revela mais sobre a universidade ou sobre a sociedade que chega até a universidade? Olha, a universidade é uma fotografia da sociedade. Nós temos lá pessoas plurais, de pensamentos diversos e pensamentos políticos, culturais, intelectuais. E os jovens que estão chegando na universidade, eles trazem consigo toda a bagagem e essas relações que estão sendo construídas na sociedade aqui fora. Essas relações de conflito, essas relações de ódio, essas relações de competição com as mulheres. Então, a misoginia é fruto dessa incapacidade dos homens de conviverem com a emancipação feminina, com a emancipação das mulheres. E, de alguma forma, estes jovens, dentro da universidade e fora da universidade, eles utilizam de armas pouco, aceitáveis na sociedade de hoje. É uma herança maldita que nós precisamos combater. O machismo, a misoginia, a violência, a opressão. E a universidade, nesse momento, não coaduna. Tem tolerância zero com qualquer comportamento que venha a ser ofensivo à existência das mulheres na universidade e fora da universidade. Essa acaba tendo um caráter institucional, essa posição, professora, de combater, de enfrentar esses comportamentos misóginos, e não só esses, outros preconceitos, a homofobia, a senhora se referiu ao machismo, que é muito forte na nossa sociedade toda. Mato Grosso, em particular, sofre muito com essa cultura machista. E isso é uma decisão institucional, eu pergunto, por uma razão muito simples. Do mesmo jeito que nós temos, a senhora citou aí, estudantes que chegam de todas as partes, de todas as formações, com diversos tipos de pensamento, há uma pluralidade evidente, né? E que é bom, inclusive, porque é o caldo de cultura da nossa sociedade. Mas nós temos também professores ligados ideologicamente de correntes absolutamente antagônicas. É possível formular um pensamento único na universidade em relação a esses temas, né? Não é em relação à questão política, eleitoral ou partidária, mas a esses temas de comportamento da sociedade, enfim. É possível ou esse conflito também existe entre os professores,
os coordenadores, as pessoas que comandam a universidade? A universidade é um espaço de conflito, né, de competição, assim como todos os demais espaços, políticos partidários, institucionais, na igreja, no STF, né? Então, a nossa sociedade é uma sociedade muito competitiva. Isso gera hostilidades, constrangimentos e até mesmo violências. Contudo, a nossa universidade e todas as universidades brasileiras têm uma missão de construir uma sociedade mais justa. E isso é unânime entre nós, né? Talvez a convicção de cada um seja um pouquinho diferente do que seja justiça social. Mas na nossa gestão, hoje, justiça social é dar oportunidade para todos, independente do seu pensamento político, independente da sua idade, independente da sua classe social. Estes dois jovens envolvidos nesta provável lista de estupráveis, que lista nenhuma foi apresentada, são jovens da classe média da sociedade cuiabana, né? Estudaram nos melhores colégios e estão hoje ingressos nos melhores cursos da universidade. Então, são jovens que chegam com essa tendência, com essa formação, com esse comportamento, que imediatamente foram denunciados na universidade e foram imediatamente afastados, porque a gente não comunga. Nós temos resoluções normativas e obediência a uma legislação de combate ao assédio, de combate à violência e de tornar a universidade um espaço menos hostil. Esse é o nosso propósito. A senhora concorda que esse tipo de comportamento ele beira a uma atividade, quer dizer, beira não, ele é claramente um crime, quer dizer, previsto na legislação brasileira, né? Sim. E há uma tentativa óbvia de naturalizar essa prática por grande parte da sociedade, né? E aí eu acho que em todos os níveis sociais a gente percebe que há uma certa intolerância em relação às mulheres, em relação às religiões, em relação, enfim, esse conflito absurdo que a gente vive. Tem como a universidade, de alguma maneira, contribuir para que esse pensamento mude um pouco, seja pelo menos esses conflitos abrandados um pouco, porque as pessoas têm dificuldade de... Hoje as narrativas valem mais do que tese científica de qualquer estudo. É um negócio que impressiona, não? Esse debate de combate à violência, ele está muito... ele acompanha muito o debate da discussão de gênero, que alguns chamam de ideologia de gênero, compreensão de gênero, estudo de gênero. Então, nós preferimos apontar como estudo de gênero. Historicamente, as mulheres foram oprimidas e foram sujeitas aos seus companheiros, maridos, pais, né? A todos aqueles que tinham um poder hierarquicamente superior, sendo pais, companheiros, maridos, namorados, né? E nós, na universidade, desde quando eu cheguei na Universidade Federal, isso há 30 anos, estudamos e combatemos e trazemos para o debate cotidiano das nossas disciplinas essa discussão de gênero. É importante para que a sociedade seja uma sociedade melhor, que a gente respeite os direitos humanos, que a gente respeite também os direitos das mulheres. Discussão de gênero é uma discussão dos direitos humanos. Já não é possível mais nós fazermos parcerias com homens machistas, misóginos, violentos, né, que conduzem as relações entre um casal para uma relação adoecedora, até uma relação de morte, como está acontecendo, principalmente no estado de Mato Grosso. Então, a universidade tem trabalhado muito sobre essa questão, tem levado para a sala de aula, tem levado para o mundo da ciência e da pesquisa, e temos muitos núcleos de combate à violência e de defesa das mulheres
dentro do universo da Universidade Federal de Mato Grosso. As pessoas que já estão na universidade há mais tempo, principalmente na área de humanas e sociais, elas estão mais prontas e mais abertas a essa discussão, mas ainda há muito o que se fazer, há muito o que caminhar, porque as gerações, elas chegam e vão, né? A gente recebe um jovem de 18 anos como estes, daqui 4 anos eles vão embora e nós estamos continuadamente recebendo outros jovens. Então, precisamos insistir, precisamos fortalecer esse debate da discussão de gênero e do combate à violência e a todas as outras formas de preconceito e de constrangimentos. Professora, está como estudiosa também do comportamento humano, que essa vivência que a universidade dá, que é riquíssima, né? Na produção de teses, de estudos, enfim. A UFMT, em particular, tem uma tradição já muito forte de produção de mestrado, doutorado, tem desenvolvido bastante, né, nesse sentido. E eu queria saber o seguinte, como é que a senhora pensa que a gente pode... Porque, assim, essa questão conservadora, o conservadorismo sempre existiu no Brasil, não é uma coisa nova, mas a gente percebe que a extrema-direita pegou esse conservadorismo para trabalhar uma questão política, eleitoral, e isso tem afetado, e daí se explica toda essa questão do ódio nas relações. As pessoas não conseguem discutir pacificamente as divergências, né, políticas sem ter algum tom de agressividade hoje, né? E a gente percebe também que o debate é muito raso, né? Existe uma tendência, bolhas muito fortes, que elas acabam negando a ciência, negando o conhecimento, negando o óbvio, né? Aquilo que a gente vivenciou com as vacinas, ou aceitando teses que são absolutamente incompatíveis com a realidade, como a história da Terra plana. Enfim, a gente tem visto de tudo nesse caldeirão, né, em que se transformou, não o Brasil, o mundo inteiro está com esse tipo de sofrendo, né? A gente vê assim uma porção de cristofobia muito forte, cristofascismo, né? Uma coisa muito pesada. Enfim, como é que a gente pode imaginar que esse estudante que está lá na universidade se formando, para sair de lá um profissional, como é que ele sai de lá? Ele sai com uma consciência crítica? Ele sai alienado, como essa turma da bolha? Como é que é isso, reitora? Como eu disse, né, a universidade tem todo tipo de pessoa, né? Ela é fotografia da sociedade. Sim, mas a universidade forma pessoas. Mas a formação dele é uma formação nas 8 grandes áreas da CAPES, né? Humanas, exatas, saúde, sociais. É uma formação que o forma não apenas para o mercado, mas para a cidadania. Exato. Né? Neste momento, por exemplo, nós estamos elaborando um projeto de que todos os cursos tenham conteúdo de direitos humanos. Se não uma disciplina, mas um seminário, né? Uma pesquisa, uma extensão, porque nós acreditamos que muitas das vezes os jovens ficam realmente muito envoltos no profissionalismo, né, com vontade de se tornar profissionais rapidamente, e eles se esquecem um pouco da formação cidadã, né? Ele, que seja em que área for, ele vai trabalhar com pessoas, e ele precisa respeitar essas pessoas, sejam elas de preferência sexual, de sexualidade diversa ou não da dele. Então, é preciso que a universidade também atenda a esse novo chamamento, que é do debate de combate à violência e a todas as formas de preconceito existente nessa sociedade. Mas a formação dos nossos jovens, olha, eu tenho avaliado, Mauro, nós tivemos agora no mês passado 9 noites de colação de grau. Entregamos para a sociedade mais de 1.000 jovens altamente especializados,
porque a nossa universidade é uma das melhores, está entre as 50% melhores universidades federais do Brasil. O nosso corpo docente é altamente titulado, o nosso corpo técnico é altamente capacitado. E nós temos instrumentos normativos aprovados nos nossos órgãos colegiados que zela por essa relação. Agora, o conflito, a contradição, né, a hostilidade, ela está presente porque nós somos seres humanos. Mas a gente tem que procurar todos os dias encontrar caminhos diversos que não firam o outro. Então, esse fato, nesse momento, fere as nossas estudantes e amedronta, e de alguma forma ela traz uma compreensão de que essa sociedade nossa está adoecida e que ela precisa urgentemente de atendimento. As famílias precisam de atendimento, a igreja precisa nos ajudar nessa combate a essa violência, porque a violência, como você disse, ela é natural, ela existiu desde Caim e Abel. Um matou o outro, o irmão. A quem acredita na história bíblica percebe que a violência é histórica. Ela existe pelo simples fato de nós sermos seres humanos. Os seres humanos são competitivos, são invejosos, são incontroláveis. Ontem eu assistia, por exemplo, o Fantástico e eu vi lá o movimento, a mobilização da torcida do Corinthians por causa de um jogo de futebol. Então, assim, há muitas contradições. A bebida alcoólica amplamente vendida, que ninguém para discutir isso. Os nossos jovens crescem com 12, 13 anos, estão com uma garrafa de cerveja ou com outros ingredientes na mão. E aí? Como que nós vamos? A universidade sozinha não dá conta de formar esses jovens. Eles chegam para nós dessa forma, com esse comportamento. E esse comportamento, ele não se modifica porque ele entrou na universidade, né? Nós temos os nossos estudantes adoecidos por adoecimento emocional, sofrimento emocional, mas nós temos também muitos que foram rendidos, assediados, né? Pelos bens de consumo que a sociedade oferece, tal como a bebida alcoólica. E aí, quando ele já chega lá alcoolizado, nós trabalhamos como com ele? Que finalidade, que encaminhamento nós damos? Nós somos uma instituição de educação, nós não somos uma instituição de saúde. E aí a gente enfrenta novamente tantas outras dificuldades, né, para esse encaminhamento. Mas a formação deles é uma formação para a cidadania. Agora, nem todos recebem. A gente vai para um pequeno intervalo e volta num instante só. Você que nos acompanha, não saia daí. O governo de Mato Grosso mostra que é capaz. Foi lá e fez, vai lá e faz. Mato Grosso. Você já parou para pensar no quanto Mato Grosso está melhorando? Aqui não tem lero-lero. O governo do estado vai lá e faz. O governo do estado fez o maior investimento da história no social e está mudando para melhor a vida da nossa gente. Com o Ser Família Habitação, ajudou 40 mil famílias a comprarem a casa própria. Um auxílio de até R$35 mil para dar a entrada. O Ser Família Mulher, que acolhe e protege mulheres em situação de violência, oferecendo apoio, auxílio moradia, oportunidade para recomeçar a vida. E a agricultura familiar nunca recebeu tanto investimento como agora. Isso é desenvolvimento para o pequeno produtor. E é assim que o nosso estado segue melhorando, porque aqui o trabalho não para. Não sai daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta essa semana conversando com a reitora da UFMT, professora Marluce Souza Silva, né? Isso. Professora, eu estou vendo aqui no meu roteiro
que a UFMT criou uma Secretaria de Direitos Humanos. A senhora falava muito da importância desse tema ser debatido sob o ponto de vista da sala de aula, em todas as áreas, né? Ter essa discussão da importância dos direitos humanos como uma forma de formar cidadãos. É esse o objetivo dessa secretaria? Além de formar, nós precisamos acolher, sabe, Mauro? Como nós estamos registrando agora nesses últimos dias, a universidade é um espaço que também precisa acolher pessoas que estejam em qualquer situação que não seja aquela ideal, tá? Porque em nenhuma situação, nem na sociedade, em lugar nenhum, nós temos comportamentos ideais. Mas na universidade, nós recebemos alunos PCDs, nós recebemos alunos que tiveram pouca formação e que têm dificuldades de acompanhamento nos conteúdos de ensino superior. Nós temos estudantes que sofreram assédio e que, portanto, chegam com muitos traumas na universidade. Nós temos pessoas violentas também que entram em contradição com os professores, com os técnicos administrativos e com a própria sociedade, a Constituição e a normatização da sociedade. Né? Então, assim, nós temos de tudo. E o que acontece? Até muito pouco tempo, nós não tínhamos um instrumento capaz de acolher, de tratar e encaminhar essas pessoas. Então, logo após a nossa posse, que se deu em outubro de 2024, nós elaboramos um projeto, submetemos ao Conselho Diretor e conseguimos aprovar a Secretaria de Direitos Humanos, que é a única universidade que tem uma Secretaria de Direitos Humanos entre as 71 universidades federais. Professora, mas nessa questão da Secretaria, ela contribui, por exemplo, para a redução da violência, para o combate à violência nas universidades, acaba sendo um modelo hoje, eles já estão com 2 anos, praticamente 2 anos, ou 1 ano e 6 meses, 3 meses, de existência dessa secretaria, e ela, de alguma forma, ela ajuda a combater ou a criar uma consciência de apoio, de empatia por as pessoas que têm uma dificuldade maior dentro da universidade. A secretaria ela tem algumas metas a serem alcançadas, algumas de curto prazo, como a que nós estamos atendendo, que é de acolher o servidor, docente ou técnico, acolher o estudante, em um momento que ele esteja em sofrimento emocional, que ele passe por um assédio, que ele passe por um constrangimento, que ele passe por uma dificuldade nas relações de aprendizagem, seja com o professor, seja com o técnico administrativo e até problemas familiares. Então, temos profissionais especializadas para acolher, para ouvir, para fazer os encaminhamentos. Se é um caso jurídico, a gente encaminha para o NPJ, que é o Núcleo de Assistência Jurídica. Se é um problema de saúde, a gente encaminha para o Hospital Universitário Júlio Miller ou para qualquer outra unidade de saúde que esteja pronta a recebê-lo. E convidamos também os professores, os coordenadores de curso, para que a gente possa tratar daquela situação, para que ela não cresça, para que ela não se transforme realmente num trauma entre professores e entre estudantes. Para além disso, a Secretaria de Direitos Humanos elaborou alguns documentos importantes, que é este, por exemplo, que nós estamos adotando nesse momento, que é a nossa resolução de combate ao assédio físico, moral, material, né, institucional, e também criamos uma resolução, que é essa do processo disciplinar discente. Como tratar o discente que, de alguma forma, extrapola na sua liberdade dentro do campus, né? Faz enfrentamentos, comete crimes, agride também as pessoas e a comunidade em geral. Então, a secretaria é responsável por dirimir esses conflitos e tratá-los e encaminhá-los. Professora, só para a gente encerrar essa parte da entrevista e partir para um outro tema que eu acho que é muito importante também,
A ideia as universidades todas, as universidades federais em particular, sofreram um assédio fortíssimo recentemente, um esforço enorme de desacreditá-las, de contestá-las, de transformar a universidade num polo negativo da sociedade, negativo no sentido mais pejorativo possível, né? Uhum. Houve um combate mesmo à ideia do que é uma universidade em qualquer lugar do mundo, ainda que sejam universidades conservadoras, mas que tem esse pressuposto, né, das liberdades, da visão progressista, da ciência, né, em todas as áreas do conhecimento, enfim. E houve uma tentativa de desmoralização das universidades, sendo tratado quase marginalizada, né? Esse processo já foi ultrapassado, nós já vivemos um outro momento, ou ainda existe um rescaldo dessa situação, esse enfrentamento acontecendo ainda? Eu acho que ele está muito presente. E nesse momento, ano eleitoral, muito provavelmente ele cresça, né? O combate à ciência, ele sempre existiu desde a fundação das primeiras universidades no mundo, né? A ciência, ela esclarece as pessoas, ela retira as pessoas da alienação. Portanto, não é muito bom nem politicamente e nem para a cultura que nós herdamos que as pessoas estejam esclarecidas, tá, Maura? Então, assim, o sofrimento, né, o ataque que nós recebemos, né, por parte da sociedade, ela é um ataque... Por parte de uma parte da sociedade. De uma parte da sociedade, né, conservadora, ela também se faz às demais instituições. O STF também tem sofrido muito, o Judiciário tem sofrido muito, o Legislativo tem sofrido muito. Qual é a parcela de responsabilidade de cada uma dessas instituições em relação ao seu sofrimento? É isso que nós temos que esclarecer para a sociedade. A universidade sofre porque hoje ela presta serviços para a população em geral. 60% dos nossos estudantes são trabalhadores ou filhos de trabalhadores. Então a universidade chega agora para uma parcela muito grande da sociedade que foi colocada à margem do conhecimento e da formação. Hoje não, nós temos lá convivendo pessoas de classe social A e de classe social C, D, né? Pessoas simples que estão ali recebendo a mesma instrução, a mesma orientação e tendo oportunidades. Cotas, por exemplo, bolsas para que eles permaneçam dentro da sociedade, dentro da universidade, com a mesma capacidade de absorção, de apreensão que recebem os filhos dos ricos. Então, isso tem criado dificuldade. Houve uma democratização da universidade. Uma democratização completa da universidade. Isso incomoda, Isso, né? Tem incomodado bastante. Principalmente as pessoas que gostam de uma sociedade desigual. Desigual. E nós lutamos por uma sociedade menos desigual. Sabemos que é uma utopia, mas a gente tem conseguido trazer para dentro das universidades trabalhadores, filhos de trabalhadores, quilombolas, indígenas, mulheres, e vamos continuar trazendo. Isso vai desagradar parcela da sociedade que é conservadora? Vai. E nós continuaremos trabalhando para isso. E não é só aquela que é conservadora, mas é aquela que tem a predisposição do mando, né? De ter essa visão de ser dono do país, porque é o cara mais rico, porque é o mais forte, porque é o mais... Né? Isso tudo acaba se manifestando, né? como instrumento de dominação mesmo, né? É verdade. Que é muito ruim, né? As pessoas têm essa dificuldade. Eu queria falar um pouquinho, enfim, tem muito assunto para tratar, falando de universidade, né? A UFMT que tem uma história impressionante, né? E que se posiciona como uma das grandes universidades brasileiras. E nos enche de orgulho, todos nós que vivemos aqui sentimos muito.
e quem estudou na universidade, a gente percebe isso claramente, professor, nas relações que a gente tem, que quem se formou na Universidade Federal de Mato Grosso, que fez mestrado, depois fez doutorado, depois estudou fora, tem um carinho, tem uma admiração muito profunda pelo trabalho que é feito pela UFMT, e de uma forma muito justa, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão da ampliação do ensino universitário federal em Mato Grosso. Nós tivemos na UFMT, depois nós tivemos lá a Universidade de Rondonópolis, Federal de Rondonópolis, IFR, é isso? O IFR. A gente está vendo aí uma discussão sobre Lucas ter um campus, uma parte que a gente não sabe ainda se é da UFMT ou se é autônoma, assim como tem essa mesma discussão lá em Sinop, não é isso? Sim. Como é que a senhora, como reitora, como dirigente da Universidade Federal de Mato Grosso, vê essa quase cisão aí da universidade, essa repartição? Não dá certo, Mato Grosso é um estado muito grande, tem um território, né, enorme, cidades em processo de desenvolvimento acelerado, e é natural que a universidade pública se faça presente de alguma maneira. Mas isso não enfraquece um pouco a Universidade Federal de Mato Grosso? Eu tenho concordância, viu? A Universidade Federal de Mato Grosso nasceu em 1970 e ela já nasceu com essa natureza de multicampia para atender, conforme é o seu título, o seu nome, o estado de Mato Grosso, Universidade Federal de Mato Grosso. Portanto, eu, docente, com carreira construída há 30 anos nessa universidade, cheguei e todo o nosso grupo de gestão, a gente defende a expansão da universidade e não a divisão da universidade. A divisão sempre enfraquece qualquer instituição, assim como enfraquece um casamento, assim como enfraquece uma igreja, assim como enfraquece um grupo de amigos que se divide. A universidade deseja ampliar o seu espaço ocupacional de formação dos nossos jovens e dos nossos adultos no estado de Mato Grosso. E neste momento já foi apresentado 2 projetos de lei, um na Câmara dos Deputados e outro no Senado, de divisão e de emancipação do campus de Sinop. Na última sessão da Comissão de Educação no Senado, eles aprovaram a emancipação do campus de Sinop sem nenhuma alteração no seu financiamento, no seu formato. Se Sinop... Significa, só para eu entender, significa que o recurso vai sair da UFMT para sustentar... Eles vão continuar recebendo a mesma coisa, com o mesmo corpo docente, com o mesmo corpo técnico e com a estrutura que já existe lá. E os fundamentos que os levaram a desejar uma emancipação a uma parcela. Não é o campus todo que deseja se emancipar, não, tá? Uma parcela do campus de Sinop deseja se emancipar, alegando que há prejuízos orçamentários em função de parte dos recursos estarem atendendo as demandas de Cuiabá, do Araguaia, de Várzea Grande. E o recurso, quando chega, Marcelo, ele é distribuído igualmente de acordo com uma matriz utilizada pela União, quando ela faz a distribuição dos recursos entre as universidades brasileiras. Os mesmos critérios nós usamos aqui. Quantos alunos, quantos cursos, qual é o espaço físico construído, quantos projetos de pesquisa são realizados, para que a gente possa definir qual é o quantitativo percentual do montante de recursos que chegam para serem destinados para cada um dos campos da universidade. Portanto, o que eu quero dizer com isso? A reitora, nesse momento, conhecendo como é a distribuição, conhecendo a nossa precarização em termos orçamentários,
porque nós estamos demandando uma suplementação urgente, caso contrário, as universidades sofrerão mais do que estão sofrendo. Então, eu, conhecendo a realidade, eu sou contrária à emancipação, não apenas em defesa do campus Cuiabá, em defesa também de Sinop. Porque se emancipar sem alteração, modificação ou fortalecimento daquele orçamento destinado para aquela localidade, só vai destruir aquilo que a gente construiu. E a divisão vai nos enfraquecer. Tanto é prova que nós estamos expandindo. Nós já estamos com autorização para iniciar o campus de Lucas do Rio Verde, com autorização para iniciar o campus de Diamantino, e assim nós seguiremos. Caso Sinop queira se emancipar, mas ela vai... Quando a senhora fala abrir um campus de Lucas, em Diamantino, isso significa assim, que é o orçamento da UFMT que vai sustentar isso, ou é recurso a mais que vem? É um novo recurso. Quando o MEC cria uma universidade, hoje, na nossa gestão, quando ele cria uma universidade, ele tem que dotar ela de orçamento, ele tem que dotar elas de CDs, que são os cargos de direção, e as FGs, que são funções gratificadas. Tem que garantir aquele corpo técnico que já está lá, vai ficar lá. O corpo docente que já está lá, vai ficar lá em Sinop. Mas das novas universidades que estamos criando, são novos códigos de vaga que nós levaremos para concurso público e que a sociedade vai ingressar. Que aí é ampliação de verdade. É ampliação de verdade. Retira um pedaço daqui para colocar lá, né? Com muita responsabilidade. Que lição nos oferece o campo, a Universidade de Rondonópolis? Quer dizer, essa criação da Universidade Federal de Rondonópolis, ela, em tese, enfraqueceu a UFMT, mas também criou um polo educacional importante naquela cidade e naquela região. Eu não sei se a senhora concorda com isso ou não, e de como é que a senhora vê essa questão, e a gente fala sobre isso já no próximo intervalo. Não saia daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com a reitora da UFMT, professora Marluce. Professora, eu falava no último bloco, eu lhe perguntava sobre a referência que se transformou a Universidade Federal de Rondonópolis, que nasceu de um braço da UFMT, né? Sim. Como é que a senhora vê essa experiência? Foi boa, não foi? Foi boa para quem? Né? Se nós formos analisar hoje, a Universidade de Rondonópolis já está em um bom patamar, né? É um espaço de ensino, de aprendizagem qualificado. Ainda enfrenta muitas dificuldades e eu vejo novas emancipações com preocupação, porque nós estamos solicitando complementações, suplementações orçamentárias para as universidades já consolidadas, porque a gente convive com problemas já de envelhecimento. E as universidades novas vão conviver com problemas de renascimento, de nascimento. Isso vai trazer contradições. A gente socorre as universidades envelhecidas ou dá força para as universidades nascentes. O MEC terá que fazer uma escolha muito difícil. Só, né? O dinheiro é um só, vem do mesmo lugar, e essa competição, como eu disse, tudo é competição na universidade. É inevitável que haja crescimento do ensino universitário, né? Público. Sim, mas eu acho que a universidade, o campus de Sinop, estando diretamente vinculada à Universidade Federal de Mato Grosso, ela tem muito mais chances de sobreviver, de crescer e de se qualificar. Ela ficando sozinha, ela vai entrar em competição com a própria universidade, ela vai concorrer com a universidade. Isso aconteceu com a Universidade Federal de Rondonópolis, que sofreu durante 10 anos e que hoje já consegue respirar, mas não é fácil sobreviver a essa divisão.
É preciso E enfrentar há uma e ter muita necessidade disso? Isso é uma resistência. questão mais política? Porque a gente observa que é uma discussão política que está lá no Congresso Nacional, divide, Aham. aumenta, não sei o quê, cria outra. Sim. Existe uma articulação política o tempo todo para que isso aconteça. Será que esse debate, não existe esse debate de uma forma de o FMT defender? Não, peraí, se fizer isso, o que vai acontecer? É isso que a senhora está argumentando. Na Andifes, por exemplo, a gente já tem esse debate, essa avaliação, e a gente entende que novos campos têm criado dificuldades, não apenas orçamentária, mas também de organização das universidades brasileiras. O que nós queremos para as universidades brasileiras? Nós queremos universidades fortes, né? E se a gente continua criando universidades novas todos os dias, nenhum dos movimentos, nem das novas e nem das antigas, ela se fortalece. As universidades europeias, elas têm 400 anos, 500 anos, e não há nenhuma necessidade de dividi-las. Por isso elas são fortes. Então, a Universidade Federal de Mato Grosso, com todo respeito a quem deseja a emancipação, eu entendo que é uma medida desfavorável para ambos os lados. Para a Universidade Federal de Mato Grosso, que deseja uma universidade forte, e também para o município de Sinop, que vai começar uma universidade do zero, né? Em termos de avaliação, de pesquisa, tudo, né? Vai ter que fazer tudo, de né? produção, de ciência, de referência, né? E Sinop tem grandes pesquisadores que não merecem começar de novo, merecem estar conosco, fortalecendo essa instituição que tem 55 anos de idade e está entre as 50 melhores esse desejo da autonomia, da independência, sei lá, como é que se chama? As vaidades, né? As pessoas são muito vaidosas, né? Especialmente no momento político, no ano eleitoral, né? As pessoas trazem propostas e propostas, né, para serem encaminhadas sem pensar na totalidade da sociedade. Eu queria voltar um pouquinho lá no início da nossa conversa, em algumas teses que a gente falava aqui. A senhora disse, por exemplo, que a universidade recebe aquilo que a sociedade produz. Como transformar essa constatação em política institucional que avance cultura, inclusão, respeito? A senhora acha que só a questão dessa visão de respeito aos direitos humanos, essa coisa mais conceitual, ela resolve? Porque esse é um assunto que é importante, porque a universidade tem um papel de propulsora do progresso, e o progresso no sentido mais amplo, né? Não é do desenvolvimento econômico só, mas é do progresso humano, na condição da qualidade humana, né? De você ser progressista no sentido de respeitar as diferenças, de respeito ao outro, de ter uma posição que não seja intolerante, seja lá com o que for, né? De ter uma posição mais civilizada, mais moderna possível, né? Eu sempre vi a universidade como um instrumento fundamental nesse sentido. E aí eu queria saber exatamente como é que vai fazer isso, como é que transforma essa constatação que a gente tem dessa realidade numa visão mais... traz para o concreto, traz para a nossa realidade, que seja efetivamente transformadora das pessoas. Mauro, eu gosto muito de demonstrar o meu conhecimento e as minhas convicções através de exemplos. Hoje, em todas as instituições de poder, de decisão, seja na parte legislativa, judiciária, executiva, nós temos, como você mesmo disse, profissionais que passaram pela universidade, na sua graduação ou na sua pós-graduação. Então, eu digo que a gente recebe todos os tipos de pessoa, né? Trabalhadores, pessoas de famílias mais abastadas, de famílias até, de alguma forma, poderosas economicamente. E essas pessoas, elas saem um pouco diferente, né? Com uma formação que
dar a eles condições de tomarem assento em instituições poderosas. Nós temos aí o governador do estado que se formou em engenharia civil dentro da nossa universidade. Nós temos todos os promotores, os juízes, os delegados, delegado da Receita Federal. Nós temos grandes comunicadores, professor Pedro Pinto, né? Pessoas que em todos os lugares que nós acessamos, nós encontramos pessoas formadas pela Universidade Federal de Mato Grosso. Então, é uma instituição que tem entregado e que tem transformado essa sociedade em alguma coisa melhor do que ela era. Muito melhor do que ela era todos os dias. Como eu te falei, há 30 dias nós entregamos 1.000 profissionais altamente qualificados em todas as áreas. Enfermagem, medicina, engenharias, geógrafos, geólogos, né? São pessoas altamente preparadas para trabalhar e desenvolver a economia desse estado. Esse estado não estaria funcionando e produzindo o que produz se não existissem os profissionais formados na universidade. Então isso é prova mais lógica, mais transparente de que a universidade oferece uma formação qualificada e que oferece condições para que esse estado de Mato Grosso seja o que ele é. Então, a universidade tem realizado com muita competência o seu papel, nada impede que ela seja melhor do que ela é, tanto é que eu digo para os nossos estudantes, nós somos a 38ª entre as universidades federais, mas pelo tamanho do estado, pela riqueza que nós produzimos aqui, nós temos que estar entre as 10. E aí eu faço um apelo para a sociedade, para as famílias que têm os seus filhos dentro da universidade. Orgulhem-se de terem os seus filhos nos nossos cursos. Eles estão sendo formados pelos melhores professores. Às vezes a gente tem deficiência, como tem tantas outras universidades espalhadas pelo país. Mas não no conhecimento, né? Não na formação do conhecimento. Talvez na infraestrutura, na infraestrutura especialmente, mas nós viaja lá para conhecer as universidades da Bahia, do Pará, você vai ver o quanto de deficiência predial também existe por lá, né? Mas nós temos professores especializados, pesquisas de ponta, publicação de ponta e oportunidade. Para você ter uma ideia, os nossos jovens, quando estão no 6º, 7º período, que eles precisam ingressar para o estágio, eles já estão empregados. Muitos deles já estão trabalhando no agronegócio, na terra, na análise de solo, na produção de soja, sabe? É impressionante. Se você precisar de um estudante lá, nesse momento, por exemplo, nós temos um projeto que se chama o FMT Laboratório Vivo, onde os nossos estudantes cuidam do nosso jardim, cuidam da nossa energia elétrica, cuidam das nossas placas fotovoltaicas, e você vai lá, oferece bolsa, traz esses estudantes para trabalhar com a gestão junto com os professores. Você tem que escolher um horário, um período, porque eles já estão trabalhando lá fora. Pessoal da comunicação, são premiadíssimos os nossos estudantes. O nosso pessoal da educação física, de bola, de futebol, de natação, de voleibol, de sinuca, de tudo, são premiadíssimos. Entendeu? Eles estão aí mostrando o que a universidade faz mundo afora. E com pouco recurso da universidade. Quase sempre nós estamos buscando apoio financeiro. Sempre meio no vermelho, patrocínio, né? Então, assim, eu sou muito orgulhosa da universidade que nós temos hoje e da universidade que nós estamos construindo. Eu acho que só não se orgulha da UFMT quem não conhece, né? Quem não tem vínculo. É verdade, né? É verdade. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. Nós vivemos um período de avanço tecnológico de uma velocidade extraordinária. As coisas mudam do dia para a noite, surgem novas ferramentas, enfim. De que maneira a universidade tem lidado com esse fator, tanto no sentido de se equipar para proporcionar aos seus acadêmicos
as ferramentas da modernidade, né? Qualificar seu próprio corpo docente e, além disso, quer dizer, conseguir estruturar um conhecimento com essa coisa da disputa que existe entre as universidades no mundo inteiro, né? De cada uma querer se projetar mais. Como é que a tecnologia está sendo tratada na UFMT? Nós temos uma deficiência significativa em termos de tecnologia da informação principalmente. A gente precisa de investimentos sérios aí no ano de 2027, porque agora nós já destinamos 8 milhões para o nosso sistema de tecnologia, 8 milhões nesse ano. E no próximo ano, provavelmente nós precisaremos de mesmo montante ou volume maior, tá? Os nossos laboratórios, sejam eles da área de saúde, sejam eles de informática, sejam eles também de solo, de geopolítica, nas ciências sociais e nas ciências agrárias, eles precisam receber socorro urgentemente. E nós estamos trabalhando muito para que a gente possa publicizar um edital de captação de recursos junto à CAPES, junto ao CNPq, para que a gente ofereça condições melhores para os nossos pesquisadores, que realmente estão trabalhando. Principalmente também as nossas pesquisadoras mulheres. Nós precisamos dar a eles melhores condições de trabalho e de produção do conhecimento. E faremos isso. E tecnologia hoje, né, professora, está presente em todas as áreas. Sim. Né? Não dá para dizer assim, aqui não tem. Tem inteligência artificial para todo tipo. Sim. E é um desafio enorme acompanhar isso tudo, né? Olha, lamentavelmente, nosso tempo acabou. Eu não tenho mais como esticar, né? Mas eu já vou deixar um convite aqui para que, numa próxima oportunidade, a gente venha para falar da universidade e dos cursos da universidade. Perfeito. Porque, vamos assim, falar das coisas boas da universidade. Não, e tem muito mais coisa boa, com certeza, do que os problemas. A gente fala dos problemas porque precisa enfrentá-los, né? Mas, assim, já fica o convite, viu, o pessoal da comunicação lá, que a gente fica agradecido. Eu gosto muito de falar sobre a universidade, porque acho que a contribuição é fantástica. Eu convivo em Mato Grosso há 40 anos. E a gente sabe do valor das pessoas que se formaram na UFMT e se transformaram em grandes referências profissionais, ou de estudo, ou de executores de políticas públicas, ou enfim. A gente percebe que há um diferencial enorme, né, daqueles que passaram pela UFMT e passaram por outras universidades privadas, por exemplo. É uma diferença enorme na qualidade do profissional, né? Eu mesmo dirigi jornal há muito tempo, sou fundador do Grupo Gazeta, a senhora sabe disso. Fui diretor de redação mais de 2 décadas do jornal, e eu sei o quanto o aluno, o jornalista que sai da UFMT, ele acaba se distinguindo com uma velocidade enorme, porque desenvolveu um conhecimento importante. Então, eu tenho muito orgulho mesmo dessa universidade. Queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui e fica já de portas abertas sempre o site, o programa, minha participação como comentarista lá no Grupo Gazeta, enfim, estou à disposição da senhora e da universidade. Muito obrigada, viu, Mauro? Foi um prazer e é uma oportunidade sempre esclarecer a população do que realmente está acontecendo, né? É um respeito enorme que a gente tem pela sociedade, pelas famílias, pelas mães que ficam preocupadas com a presença das suas filhas, né, no espaço físico da universidade. Nós estamos cuidando. Aquele espaço físico ainda não é o melhor, mas será brevemente. Brevemente. Muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante quanto foi essa com a reitora Marluce Souza Silva. Muito obrigado. Muito obrigada.